Olá pessoal, vamos começar a nossa aula, mais uma aula gravada, tá? Tá ajustando aqui para ficar melhor. Não, mais uma vez não vai dar para a gente dar essa aula ao vivo. O horário da aula tá um horário complicado para mim nesse início. Então, vai mais uma aula gravada, sempre frisando que eu estou à disposição no WhatsApp para dúvidas, aqui no grupo do Teams, tá ok? Então vamos lá. Essa 12ª aula, aula do dia 4 de maio de 2021. Na aula passada a gente encerrou, né, a parte de contratos de compra e venda, e agora a gente vai falar do contrato de troca ou permuta e do contrato de doação, tá bom? Então peguem aí o material de vocês, já peguem o Código Civil também para ficar fácil, para a gente começar, tá bom? Então vamos lá, colocando aqui já o material. Bom, contrato de troca ou permuta. Conceito e características. Negócio jurídico em que as partes se obrigam a entregar reciprocamente coisas que não sejam dinheiro. Por se tratar, né, de troca e permuta, né? Troca e permuta são expressões sinônimas, tá, pessoal? Assim como câmbio, escambo, comutação, permutação, tudo isso são expressões sinônimas. Esse tipo de contrato é uma das modalidades contratuais mais antigas, tá? É um negócio jurídico em que as partes se obrigam a entregar reciprocamente coisas que não sejam dinheiro. Ou seja, a diferença básica do contrato de troca ou permuta para o contrato de compra e venda é simplesmente o objeto. Por quê? Porque não tem dinheiro envolvido, tá? É por isso que não se fala de comprador e vendedor, se fala de permutantes. Porque na compra e venda a gente tem uma pessoa que vai dar um dinheiro e a outra que vai entregar o objeto. Nesse caso são trocas de objetos que não sejam dinheiro, certo? Por isso que se fala que é uma modalidade contratual muito antiga, né? Chamado escambo, né? E a compra e venda ela deriva até, né, da troca, da permuta. Por quê? Porque o dinheiro, né, a moeda, ela foi criada apenas para facilitar trocas. Nada mais do que isso, né? Quando você está pegando o dinheiro, você está trocando seu dinheiro por um produto. Quando você está trabalhando, você está trocando sua força de trabalho por dinheiro. Quando você está, enfim, você de repente vende, você trabalha como vendendo um determinado produto para receber dinheiro para comprar outros produtos que você precisa. Então, a compra e venda nada mais é do que uma troca, só que na compra e venda a gente tem o dinheiro, né, a moeda. Aqui não. Aqui na troca e permuta é uma coisa mais natural, né, até mais antiga, né, que existia mesmo antes de não haver papel moeda, né, não existia a moeda, o dinheiro. Então, as características são muito parecidas com o contrato de compra e venda, inclusive a disciplina jurídica também, como a gente vai ver. Então vamos lá. Para as características. É um contrato bilateral. Por quê? Porque implica direitos e obrigações para ambas as partes. Ele é um contrato oneroso. Ah, professor, mas disse que não tem dinheiro. Não tem, mas tem onerosidade, né? Cada benefício recebido corresponde a um sacrifício patrimonial. Você está recebendo uma coisa, mas você está entregando outra. Então é oneroso sim. É um contrato comutativo, porque as prestações devem equivaler juridicamente, né? Como a gente falou no contrato de compra e venda também. É um contrato paritário, pressupõe-se que as partes estão em iguais condições de negociação. É um contrato não solene, não tem uma forma prescrita. Ele é um contrato consensual, se concretiza com a declaração de vontade das partes. Ele é um contrato nominado e típico, não é nominado porque ele tem esse nome, né, de troca ou de permuta, ele é típico porque ele está previsto também no Código Civil, na lei. Ele é um contrato impessoal, por quê? Porque interessa apenas o resultado, independente da pessoa que vai realizar, né, essa troca. É um contrato instantâneo, que os efeitos são produzidos de uma vez só, podendo ter essa execução, né, imediata ou diferida. A gente falou sobre isso também no contrato de compra e venda. E ele é um contrato causal.
pois ele pode ser declarado inválido se o motivo, se a causa do negócio jurídico for considerada inexistente, ilícita ou imoral. Tá? Então, importa sim a causa do contrato. Se a causa for ilegal, se a causa for um ilícito, se a causa do contrato for ilícito, o contrato pode ser invalidado. Ok? Então, importa sim a causa, por isso que se diz que o contrato de troca ou permuta, ele é um contrato causal. E aí a gente tem duas observações para fazer sobre o contrato de troca e permuta, ou permuta. Primeiro, a permuta de valores desiguais. Obviamente que na maioria dos casos os bens permutados terão valores diferentes, certo, pessoal? É muito difícil você pegar e numa permuta, de repente, os objetos trocados tenham exatamente a mesma... tenham exatamente o mesmo valor. Então, não tem problema ter valores diferentes, desde que haja uma razoabilidade aí, né? Até por ser um contrato comutativo, enfim. Quando uma das partes complementa o valor da troca com o dinheiro, a gente está diante de uma permuta ou de uma compra e venda. Existe essa dúvida. Ah, peraí, mas eu estou trocando aqui meu celular, e aí estou trocando com um amigo meu e ele está me entregando um relógio e um valor em dinheiro. Nesse caso, é uma compra e venda ou uma permuta? Né? Porque tem dinheiro envolvido, mas está trocando objeto também. Nesse caso, a permuta estaria desvirtuada, tipo, não é permuta porque tem dinheiro envolvido. Né? A gente tem que aplicar, pessoal, a razoabilidade nesses casos, certo? O que é que a doutrina diz? A doutrina diz que se a diferença paga em dinheiro for menor que o valor da coisa, é uma permuta. Mas se o valor em pecúnia, em dinheiro, ultrapassar o valor da coisa, aí a gente tem que o dinheiro é o objeto principal. E aí caracteriza uma compra e venda. Ou seja, a gente tem que ver o que é o principal. O cara chega para comprar meu celular, rapaz, eu te dou R$1.000 aqui e te dou aqui uma besteirinha aqui a mais, esse objeto aqui, essa garrafa aqui a mais, essa garrafa bacana, pronto. Só que o objeto principal é o dinheiro. Né? Ele só complementou com alguma coisa porque ele não tem o dinheiro todo. Nesse caso é uma compra e venda. Já se ele está trocando e está só complementando com dinheiro. Tá bom, eu troco esse celular aqui pelo seu relógio, mas você tem que me dar também mais R$50. Tá? O valor do relógio de mercado é 1.000. Nesse caso, é uma permuta, porque o objeto principal não é o dinheiro foi só para complementar. Professor, qual é a diferença prática disso? Praticamente nenhuma, tá? Porque a disciplina jurídica ela é a mesma, basicamente a mesma para a permuta e para a compra e venda. Professor, mas tá bom, mas tem alguma diferença? Tem. Qual é a diferença? Artigo 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. Então a gente tem duas modificações aí em relação às regras da compra e venda. Primeiro, salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. Lembrem que na compra e venda depende, né? Na compra e venda, o vendedor paga quando é bem imóvel, o comprador paga quando é bem imóvel. Aqui as despesas são divididas. Por quê? Porque aqui a gente não tem comprador e vendedor, a gente tem simplesmente permutantes. Então, eles vão dividir as despesas com a troca, se houver alguma despesa. Essa é a primeira diferença. A segunda é, de acordo com o inciso 2, é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. É aquela história que da compra e venda também é anulável, né? É nula, na verdade, né? Pode ser caso até de nulidade absoluta. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Ok? Então tem essa diferençazinha aí da anulabilidade
da troca de valores desiguais. Ok? Também para evitar aquela história de antecipar a herança, privilegiar um herdeiro em detrimento do outro, esse tipo de coisa. Tá ok? Então, pessoal, esse é o contrato de troca ou permuta. Ah, professor, mas como assim? Já acabou? É só isso? É só isso. Por quê? Porque a gente viu na aula passada o contrato de compra e venda. E como eu falei, o contrato de troca ou permuta, ele é um contrato que é praticamente igual ao contrato de compra e venda. Tá? Tem essa diferençazinha do artigo 533, mas a disciplina jurídica é a mesma. A diferença é que a gente não tem envolvido dinheiro. Ou quando tem é só para complementar. Certo? Então, é só isso mesmo. O contrato de troca ou permuta, não tem muito mistério. Ok? Peço desculpa, pessoal, para vocês. Eu acho que a iluminação está um pouco ruim, é porque eu estou aqui meio improvisado. Eu até virei um pouco o notebook para não ficar em cima da luz central, para não ficar tão escuro. Certo? Mas acho que está dando para enxergar direitinho. Vamos continuar. Tá? Vamos falar agora sobre o próximo tipo contratual. A gente falou da compra e venda, falou da troca ou permuta, e agora a gente vai falar do contrato de doação. Contrato de doação. Bom, o contrato de doação ele está previsto aí no artigo 538, que diz o seguinte: considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra, ou seja, por liberalidade. Então, conceito do Pablo Stose: negócio jurídico firmado entre dois sujeitos, por força do qual o primeiro transfere bens móveis ou imóveis para o patrimônio do segundo, animado, ou seja, com ânimo, né, com a intenção, né, pelo simples propósito de beneficência ou liberalidade. Né? Então, a intenção ali é simplesmente a beneficência, liberalidade, né, a solidariedade, enfim. Quem são as partes no contrato de doação? É o doador, quem está doando, e o donatário que está recebendo a doação. E aí a gente vai para as características, né? Assim como o contrato de compra e venda, assim como o contrato de troca ou permuta, a gente vai para as características do contrato de doação. Ele é um contrato típico e nominado, ou seja, ele está previsto no Código Civil, ele é um contrato típico, ele tem nome, é nominado. Ele é um contrato bilateral, porque apesar de ser por liberalidade do doador, tem que ter a aceitação do donatário, né? Na origem, né? Ele é bilateral na origem, porque ele demanda a aceitação do donatário. Mas ele é unilateral nos efeitos. Por quê? Porque ele impõe a obrigação apenas a uma das partes. Tá? Apenas uma das partes tem uma obrigação, que é o doador de doar. O donatário só vai receber. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que existe uma doação chamada doação com encargo. Existe, pessoal, a doação com encargo. Tá? E a gente vai falar sobre ela já já. Mas na doação com encargo, que é a chamada também doação onerosa, não se caracteriza a bilateralidade nos efeitos, porque apesar de haver um encargo para o donatário cumprir, para receber a doação, esse encargo ele não tem peso de contraprestação. É diferente de uma compra e venda, que você paga um valor em dinheiro para receber um produto, tem uma contraprestação aí, uma prestação de serviço que tem uma contraprestação, uma troca ou permuta, né, que você entrega uma coisa e recebe a outra. Na doação com encargo, não, o doador vai simplesmente pedir que você faça determinada coisa para receber a doação, não é uma contraprestação que você tem que fazer ao doador. Tá? Então, mesmo nos contratos, né, mesmo nos contratos de doação com encargo, se considera que ele é bilateral na origem e unilateral nos efeitos. Ok? Além disso, ele é um contrato em regra formal,
porque diz no artigo 541 que a doação far-se-á por meio de escritura pública ou instrumento particular. Só que o parágrafo único diz que a doação verbal será válida se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente à tradição. Ou seja, um bem imóvel de pequeno valor foi entregue, doado, pode ser considerada doação verbal também. Outra característica é o animus donandi, tá? Deve haver a intenção de doar. O contrato ele é um contrato que importa sim a intenção. Então, a simples renúncia a determinado bem não é a mesma coisa que doar. Por quê? Porque não há transferência do bem em benefício de outra pessoa. É simplesmente a renúncia de propriedade daquele bem. Então, é necessário o animus donandi, a intenção de doar, para ser caracterizado o contrato de doação. Além disso, ele é um contrato de adesão, pois cabe ao donatário apenas aderir ou não com a doação, né? Ele vai aceitar ou não a doação. Ele é um contrato impessoal também, porque só interessa o resultado, né? Independente de quem realizar. Então, por exemplo, o herdeiro que tem que cumprir o contrato que o falecido deixou. Por exemplo, você recebe uma herança, mas nessa herança tinha uma doação já prevista para uma pessoa. Você, como herdeiro, tem que cumprir aquela doação, aquele contrato de doação. Tá? Então, essas são as principais características do contrato de doação. E aí a gente vai para outro ponto importante, que é a aceitação da doação. Ah, professor, como é que a pessoa não vai aceitar a doação? Lógico que ela vai aceitar. Ninguém sabe, tá, pessoal? Do caso concreto em si, a pessoa pode não querer receber doação daquela pessoa, aquela determinada pessoa, ou de repente a doação tem um encargo e a pessoa não quer receber porque não quer ter esse encargo. Então a aceitação, ela não é automática, né? Ela tem que ocorrer, seja de forma expressa ou de forma tácita ou presumida. Por ser bilateral na origem, a doação, para se formar, ela precisa da aceitação do donatário. E essa aceitação ela pode ser verbal, ou escrita, ou gestual, que é a aceitação expressa, né, quando a parte expressamente aceita, de forma verbal, escrita ou gestual. E pode ser também tácita ou presumida, quando o donatário não aceita expressamente, mas começa a praticar atos compatíveis com a aceitação. Ele não está dizendo que aceita, não assinou um documento, mas de repente foi oferecido um terreno para a doação para esse donatário, ele não falou nada, mas começa a limpar o terreno, murar o terreno, é porque ele aceitou, tá? Então a aceitação tácita aí, presumida, presume-se que ele aceitou. E o doador ele pode fixar um prazo para aceitação, tá? O artigo 539 diz o seguinte: o doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração. Entender-se-á que aceitou se a doação não for sujeita a encargo. Ok? Então, se o donatário, ciente do prazo, não faça a aceitação dentro dele a declaração, né? A declaração de aceitação, entende-se que ele aceitou se a doação não for sujeita a encargo. Então seria uma aceitação tácita também. E há também a possibilidade de aceitação do nascituro e do incapaz. Se você faz a doação a um nascituro, ela vai valer se ela for aceita pelo seu representante legal. Então a mãe do nascituro aceita a doação para o nascituro, então é considerado que o nascituro está aceitando, né? E se o donatário, isso é o artigo 543, se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação desde que se trate de doação pura. Então, se for uma doação pura, pode-se dispensar a aceitação se o donatário for absolutamente incapaz. Doação pura é o que? A doação que não tem encargo, né? Mera liberalidade, o doador está doando e não está pedindo que o donatário realize nenhum encargo, ok?
Então, não realize nenhuma obra, não faça nada, né? Não tenha nenhum encargo. Eu falei realize nenhum encargo, né? Meio estranho, sou estranho. Não haja nenhum encargo para o donatário. Tá? Essa é a doação pura. Mas vamos lá, continuando. Temos aí também alguns pontos sobre a doação. Desculpa, passei direto aqui. Pronto. Doação mortis causa, doação inoficiosa. Vamos lá. O que seria a doação mortis causa? Doação mortis causa é aquela que o disponente prevê a transferência de seu bem do patrimônio a título gratuito para depois da sua morte. O que é que a maioria da doutrina entende? Não ser possível esse tipo de doação. Por quê? Porque para isso o legislador prevê o testamento, né? Então não seria uma doação, seria um legado, uma herança, tá? Não seria uma doação em si. Quando eu morrer eu quero deixar determinada coisa para determinada pessoa. Isso não seria uma doação, porque você faria um testamento, né, e seria um legado, uma herança, ok? Tópico 10.5, doação inoficiosa. O que seria doação inoficiosa, pessoal? Doação inoficiosa é aquela que viola a herança legítima dos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? É a classe de sucessores que tem por força de lei. Tá? A lei prevê uma classe de sucessores que são chamados os herdeiros necessários. Isso está a partir do artigo 1845 do Código Civil. E esses herdeiros necessários, pessoal, aí abrindo um parêntese aí para a gente falar um pouco de direito das sucessões, esses herdeiros necessários, que são normalmente os filhos, a esposa, enfim, eles têm direito à parte legítima da herança, que é o que é a parte legítima? É 50%. Então essa parte ela não pode ser disposta, né, a pessoa não pode dispor desses 50% para doar para outra pessoa, por exemplo. Então essa parte é dos herdeiros necessários. Então a doação inoficiosa é aquela que viola essa legítima, certo? É aquela que ultrapassa a legítima, né? Viola a legítima dos herdeiros necessários. E aí ela é proibida. Isso está nos artigos 544 e seguintes. O que é que diz o artigo 544? A doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. E o artigo 549 diz que nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Ou seja, se eu só posso dispor X, eu só posso doar X. Tá? Caso eu venha a morrer, eu só posso dispor de X no testamento. O resto é dos meus herdeiros necessários. Então, durante a vida, eu só vou poder doar X. O resto é dos meus herdeiros necessários. Será dos meus herdeiros necessários. Ok? Correntes acerca da doação inoficiosa. Tá, professor, mas e aí? O senhor está dizendo isso, tudo bem, mas na prática, como é que você vai saber? O patrimônio da pessoa é muito... pode alterar significativamente para mais ou para menos. Então, como saber o quanto ele pode doar? Como é que a gente vai saber no momento da doação que aquilo ali ultrapassa a legítima? Realmente é muito difícil a gente saber. Por isso a doutrina traz algumas correntes acerca da doação inoficiosa. E as duas principais são os seguintes. Primeiro, que o negócio jurídico ele é anulável, ele tem um prazo decadencial para a ação correspondente
de anulação aí dessa doação de 2 anos. Ou seja, se a pessoa doou e os herdeiros necessários não reclamarem dessa doação no período de 2 anos, eles não têm mais direito a reclamar. E que é um negócio jurídico nulo, é a outra corrente, sendo imprescindível o pedido declaratório da nulidade em si e prescritível em 10 anos a pretensão real de reivindicação do bem doado ou a pretensão pessoal das perdas e danos. Então seria um prazo um pouco maior aí no negócio jurídico nulo, né, sendo imprescritível o pedido de declaração da nulidade. Tá? Só que a pretensão real, né, de reivindicação do bem doado é de 10 anos, então tem prazo aí prescricional. Por fim, né, para a gente acabar essa parte, a gente tem uma observação aí, que é a doação de cônjuge adúltero ao seu cúmplice. Olha só aí, pessoal. O cara tá traindo a esposa e aí pega e vai doar bens seus para o seu cúmplice, né, para sua amante. O que é que diz o artigo 550? Diz o seguinte: a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Tá? Então o prazo não é de 2 anos contados da data da doação, é a partir de 2 anos da dissolução da sociedade conjugal, dissolução do casamento, tá? Do divórcio. Então o cônjuge e os herdeiros necessários podem pedir a anulação aí dessa doação para a amante ou o amante, né? Importante esse artigo 550, tá? Continuando, outros pontos aí importantes: doação universal e promessa de doação. Primeiro, doação universal. A doação universal, pessoal, ela é outra forma de doação proibida, tá? O que é a doação universal? É aqui compreende todo o patrimônio do doador, sem reserva de mínima parte para sua mantença, para sua sobrevivência. É em respeito à dignidade da pessoa humana, por isso que é a nulidade absoluta, tá? É uma norma que viola, é uma nulidade absoluta porque é a violação de uma norma de ordem pública, tá? Que visa resguardar um rendimento mínimo para a existência digna do doador. O doador não pode doar tudo e ficar sem ter como sobreviver. Ok? Então isso está no artigo 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Ok? E a gente ainda tem, para finalizar a primeira parte da aula, a promessa de doação. Promessa de doação, pactum de donando, seria uma promessa de realização de uma doação. E a pergunta que se faz: é possível que o promitente donatário execute o promitente doador por forçá-lo a cumprir a promessa de realizar a doação? Ou seja, você faz uma promessa de doação, um contrato preliminar, né, onde você está se comprometendo a fazer uma doação. Prometendo, na verdade, a fazer uma doação, não, prometendo a assinar um contrato de doação, né? Prometendo não deixa de ser uma promessa de fazer uma doação. Primeiro, o contrato de doação pode ser objeto de uma promessa, pode haver. E segundo, se pode, o promitente donatário pode executar o doador, cobrar o doador por essa doação. E aí, como é que ficaria essa questão? Hoje a promessa de doação ela é aceita, mas a execução forçada por parte do promitente donatário não é admitida, tá? O que pode ocorrer é a obrigação do promitente doador indenizar pelo descumprimento. Não cumpriu
o donatário estava na expectativa e não recebeu e indenizou por perdas, pediu indenização por perdas e danos. Mas aí tem que os pressupostos da responsabilidade civil têm que estar presentes, tá? Professor, não entendi. Vamos lá. A promessa de doação, ela pode existir. Que é aquele contrato preliminar, tipo uma promessa de compra e venda, não tem problema. E aí a pessoa promete uma doação para outra, faz um contrato de promessa de doação e não cumpre. Essa promessa, ela pode ser executada? Não, não é muito aceita essa execução. Por quê? Porque a doação, principalmente a doação pura, é mera liberalidade do doador. Mas aceita-se que, caso os pressupostos da responsabilidade civil estejam presentes, o promitente donatário, promissário donatário, execute o promitente doador. Execute não, desculpa. Exija perdas e danos do doador, do promitente doador, dizendo, ó, eu criei uma certa expectativa de receber esse bem imóvel, por exemplo, eu fiz reformas no bem achando que seria doado, enfim, de alguma forma foi criada uma expectativa, houve um dano moral ou material por conta do descumprimento aí dessa promessa, aí você pode, né, o donatário pode requerer uma indenização, uma reparação por perdas e danos. Agora, executar, forçar a doação, não. Por quê? Porque vai contra a própria natureza da doação. Qual é a natureza da doação? É a liberalidade, né? A espontaneidade e não ser forçado a doar, né? Então, por isso, não se aceita essa execução. Pessoal, assim como eu fiz na outra aula, eu vou fazer em duas partes a aula para não ficar um arquivo muito grande. Então, a gente encerra essa primeira parte aqui e aí, na segunda parte, a gente começa a falar das espécies de doação, né? Vai falar das espécies de doação e da extinção do contrato de doação para encerrar nossa unidade 10, ok? Então, até a segunda parte, até já.